Alô, galera, meu cordial bom dia, meu cordial boa tarde, meu cordial boa noite. Como nós não sabemos o horário que você vai assistir, então a gente pega os 3 períodos do dia para te agradecer a sua audiência, a sua presença nesse canal que é muito importante. Antes de apresentar nosso convidado, eu peço que você se inscreva, dê um like, compartilhe, que o canal precisa disso, tá? Vamos agradecer primeiro a Deus por estarmos aqui, agradecer a nossos familiares, a equipe competente e talentosa da HCI Mídias, e agora está chegando ele, Luiz Fara Monteiro. O cara tem história aqui em Brasília, tá? Então vou para lá comentar ele. Luiz, muito obrigado por nos atender. Eu sei da sua agenda muito concorrida, muito corrida, devido você cobre política, que é o gancho aqui em Brasília das notícias. Obrigado por vocês atender aqui. É uma honra ter você. Meu cordialíssimo, muito obrigado pelo convite. É um prazer. Você é um grande amigo de longa data, de muitas histórias. Então a gente está aqui para rememorar um pouquinho esses episódios aí. A história, vamos começar a história do garoto, o Luizinho, Lula, como tu era conhecido na infância. É verdade, eu sou de Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, fiquei lá até os 13 anos. Depois a gente saiu porque meu pai é militar, fomos para o sul do Mato Grosso do Sul, fiquei 2 anos. Estudei Colégio Militar de Curitiba e cheguei aqui em Brasília com 16 anos, adolescente ainda. Que ano? 1986. E aqui em Brasília, naquela época, o que tinha para fazer, Luiz? Cara, assim, muita gente sabe, quando a gente chega em Brasília sem conhecer ninguém, você não tem praticamente nada para fazer, porque é tudo muito difícil, muito diferente, as pessoas são um pouco mais fechadas para quando você acaba de chegar. Então a minha vida era da escola para casa, de casa para escola. E quando eu não estava na escola estudando, eu estava em casa ouvindo rádio, ouvindo música, porque não tinha outra coisa para fazer. E nessa de ouvir rádio, ouvir música, eu comecei a decorar o nome das emissoras, o nome dos locutores e tudo mais. E passou um tempo, passaram-se alguns meses, e eu falei, não, vou sair para conhecer a cidade. Mas onde é que eu vou? Né? Eu não queria ir para os locais tradicionais, Esplanada, Catedral. Eu falei, não, vou conhecer essa rádio aqui que eu escuto sempre, vou lá ver como é que é, vou ver como é que é esse locutor aí do horário e tal. E fui. Cheguei na rádio, na época se chamava 105 FM, a Rádio do Correio Brasiliense. Cheguei lá e a moça da recepção falou assim, olha, você não pode entrar, não é possível entrada de visitante. Aí eu contei uma história, falei, moça, é um trabalho de escola, preciso conhecer, preciso falar com o locutor. Aí se sensibilizaram, permitiram a minha entrada e então eu conheci o estúdio de rádio, o locutor do horário e calhou que o locutor era do Rio também. Então a gente criou uma amizade, que era ele. Mas assim, importante frisar, eu nunca tinha pensado em trabalhar em rádio, trabalhar em televisão. Eu gostava de ouvir, mas nunca pensei em trabalhar. Praticava algum esporte aqui em Brasília? Olha, eu já joguei futebol, né? Era metido a goleiro. Eu cheguei a treinar algumas semanas no Brasília. Lembra do Brasília, do Pelezão ali? Lembro. Perto do Parque Shopping. Então, assim, eu cheguei a treinar algumas semanas, mas como os horários de treinamento coincidiam com a escola, aí meu pai falou assim, não, entre jogar bola e estudar, você vai estudar. Ficou algum colega daquela época do futebol aí? Não, porque assim, eu fiquei muito pouco tempo. Não deu nem tempo de fazer amizade com alguém, não durou quase nada, mas cheguei a treinar lá no Pelezão, que me deixa bastante orgulhoso. Mas assim, como goleiro eu jogava bastante pelada durante anos, em vários lugares. Mas era goleiro ou aquele mão de quiabo, mão de pau, goleiro, como é que era? Pô, goleiro. Reza uma lenda que goleiro é o lugar onde não nasce grama. É verdade isso ou não? Não, era bom goleiro. Era bom goleiro? Era bem razoável, bem razoável. O Paulo Vitor saiu de lá, do Brasília. Grande amigo, Paulo Vitor, ídolo do Fluminense. Aí tricolores. Nosso colega aqui, meu amigo, é Flamengo, mas a gente deixa passar, a amizade vale tudo. O pai tem que adotar o filho, né? Então vamos nessa. Mas e aí, você jogava bola, estudava, fez o teste na rádio, passou.
Fiz o teste, assim, foi uma surpresa, porque depois dessa primeira vez que eu fui no estúdio, o locutor falou assim, sempre que você quiser, você pode voltar aí. Eu falei, pô, mas a moça lá da portaria falou que não pode. Não, agora você Qual pode. Qual era o nome dele? Celção, ídolo de Celção? Brasília. Quem não lembra de Celção, que era do Rio também, carioca, fazia o Mix Mania, programa de funk e tudo mais. Grande Celção. E aí comecei aí de vez em quando. Depois de alguns meses ele me liga lá em casa e fala assim, olha, vai ter um teste para locutor aqui na rádio, eu coloquei o seu nome. Cara, você não imagina a felicidade. Você não imagina a felicidade. Imagina um moleque, um garotinho que tá jogando bola, que sonha em ser jogador, aí liga alguém do Flamengo e fala, você vai vir aqui no Ninho do Urubu fazer um teste. Então, assim, aquilo já é uma grande vitória. Com certeza. E para minha surpresa, eu fui aprovado. E aí falaram assim, olha, vai trazendo seus documentos, vai vindo aí, porque logo, logo você vai ser contratado. Isso durou 4 meses. Eu todo dia gastando dinheiro de passagem de ônibus para ir para a rádio, chegava lá, fazia de tudo um pouco. Você morava onde? No Cruzeiro Novo. Morava no Cruzeiro Novo e a rádio ali na W3 Sul. Mas todo dia tinha que pegar ônibus, Então, né? claro, e naquela época você não trabalhava. Não tinha então como, a passagem pesava bastante. E aí depois de 4 meses fui contratado. E a migração para a TV? Migração para a TV ocorreu bem mais tarde, ocorreu em 95, eu continuava na rádio, na 105, do Grupo Correio Brasiliense, e eles lá têm uma emissora, a TV Brasília, e a TV Brasília estava lançando uma programação nova, vários programas novos. Eu fui chamado para apresentar um telejornal matutino, com uma repórter lá, e fizemos alguns pilotos, gravamos alguns pilotos. Para quem não sabe, piloto são testes de TV. E em cima da hora o projeto do jornal caiu. Mas sobrou uma vaga num programa de videoclipe que ia ter, que é uma amiga minha, a Lili, grande locutora, ia fazer. Em cima da hora ela desistiu, porque ela estava coordenando a rádio também, ela estava muito ocupada. E eu acabei estreando, fazendo um programa de videoclipe chamado Clipe 105. Naquela época, os videoclipes passavam só em TV fechada, que era caro também, TV por assinatura. Então, a gente exibia videoclipes na TV aberta e fez um sucesso bem considerável. E o jornalismo? Como é que você entrou no Facebook? Exatamente. Então, assim, depois de algum tempo na TV, me chama o chefe de redação na sala dele, fala assim, cara, tem uma vaga aqui na redação, eu queria que fosse preenchida por você, eu queria contratar você para esse cargo. Falei, pô, legal, bacana, só que eu não sou jornalista. Aí ele, não, você não? Eu falei, não sou. Aí que eu fui fazer faculdade. Aí que eu fui atrás da faculdade. E quem me indicou o caminho da faculdade, na época tinha vestibular, foi a nossa querida Daniela Ramalho. Daniela Ramalho. Esposa do nosso amigo Fabinho. Exatamente. Ela já era estagiária, ela já fazia faculdade, ela me indicou a faculdade e eu fui fazer. E me formei depois, já trabalhando no meio. Aonde? Com a faculdade? No IESB. Eu também me formei no IESB. IESB, me formei já professora veterano, 50 anos. Eda Coutinho, é isso? Eda Coutinho, exatamente, cara. Isso. Mas que legal o Lula. Que legal chamar Lula pela intimidade. O nome é muito difícil falar. Chamei o cara de Luiz Faro, que eu ia fazer uma brincadeira. O que eu ia fazer a brincadeira? Luiz Faro, Faro é notícia. Falei, o nome do cara cheira notícia. Vá atrás, é um perdigueiro. Que tinha um grande repórter aqui da Correio Brasiliense. Da rádio, trabalhei com ele. Isso, na rádio. trabalhou com ele? Grande perdigueiro. Trabalhava Olha na mesma só. rádio que ele. Ele fazia o programa policial. Cabelo grisalho, perdigueiro, grandão ele. Pô, tu começou então no top do... Eu comecei com 16 anos, né, Olavo? 16 anos, Olavo. Comecei com 16 anos, lembrei do teu irmão agora. Grande Horácio. E aí, o que acontece? Eu peguei muita gente que hoje em dia está consagrada no rádio. Tive sorte de trabalhar com grandes locutores. Pegou muita gente, ele fala depois. Vamos nessa aí. Vamos nessa aí. Você pega... Cara, mas o que acontece é o seguinte, quando eu comecei a trabalhar em televisão, tinham 2 seleção brasileira, que era em Brasília, de jornalismo, que era a TV Globo e o Correio Brasiliense com a 105, tinha uma rivalidade incrível, a 105 com a Rádio Globo FM. Já começou lá, cara, no 105... Então, era uma rádio de ponta, era uma rádio de ponta que brigava na audiência, na época brigava com a Jornal de Brasília, Rádio Jornal de Brasília FM, 101,7, depois mudou de nome, e a 105, eram as duas grandes rádios. Então, assim, quando eu falo assim, peguei muita gente experiente, muita gente famosa. Que deu o caminho das pedras para ele. Então, no trabalho, profissionalmente. Então, assim, naquela época, no rádio, tinha Celção, meu padrinho, Toninho Pop, Elívio Blower, vários nomes, Ronaldo Krieger. O pai dele foi diretor comercial aqui da TV. Isso. Como é que é o primeiro nome do pai dele? Naquela época, Beto Rô, lembra do Beto Rô? Sim.
Pois é, filho do Rosenberg. Filho do Rosenberg, ele era goleiro lá no Minas, o Beto. Então, a gente jogava no mesmo local. Eu e Beto Rô, a gente tem um amigo que mora no Parkway, tinha um campo lá. E todo sábado à tarde a gente estava jogando lá. Beto agarrava para um time e eu agarrava para o outro. É impressionante, nós estamos falando de futebol, de jornalismo e tal. Na nossa época, o futebol aqui de televisão tinha uma grande rivalidade, além da audiência, entre jornalistas, que é o melhor jogador de futebol. O pessoal diz que jogador de futebol é um jornalista, é um jogador frustrado. Mas tinha muita gente boa. Mas por quê? Porque tinham campeonatos. Sim. Tinha campeonato promovido pelo sindicato, então tinha jogos promovidos por nós mesmos, das emissoras. Você lembra que na Manchete, na antiga Manchete, tinha um campo ali no setor de indústrias gráficas? Sim. Pois é, a gente jogava muita bola ali naquele campo. Lá eu conheci 2 colegas que faziam na época Transamérica FM, o Luiz Carlos, que hoje é o Luiz Carlos Júnior, locutor do Sport TV. Júnior? Luiz Carlos Júnior era locutor da Transamérica aqui em Brasília. E o Cristóvão, que o Cristóvão também era locutor da Transamérica. Os 2 foram para a Rádio Cidade do Rio. A Rádio Cidade, na época, 102,9, era o must do FM, era o sonho de todo locutor trabalhar na Rádio Cidade do Rio. E depois o Cristóvão virou dono de gravadora, promotor de evento, e o Luiz Carlos Júnior virou narrador do Sport TV. E uma vez que eu fui lá fazer um teste, a convite do Cristóvão, tinha uma locutora no ar, uma moça bacana, bastante famosa lá no Rio, chamada Milena Ciribelli. Milena Ciribelli, pô. Que depois foi pra Globo fazer Globo Esporte, hoje está comigo lá na Record. Hoje ela faz esporte na Record. Cara, sabe tudo. Essa aí sabe tudo. Sabe tudo. Esquece. Sabe que a gente disputava o campeonato lá no Clube da Imprensa. Hoje não tem mais isso. Acho que hoje o jornalista deve disputar aquele X-Men, PlayStation. Os caras não saem de casa. Isso, é verdade. Ou então tá muito ocupado, né? Eu, assim, tenho uns 5 anos que eu não jogo bola. Gostaria muito demais mesmo, só que assim, a agenda não permite. Eu tenho assim, quem sabe que eu jogo bola, quem joga bola aqui que eu conheço? O Heraldo. Heraldo Pereira. Heraldo é bom. Marcelo Canelas. Bom e chato, né? Que na época que ele jogava comigo... Você sabe onde eu comecei a conhecer o Heraldo? Jogando bola lá em Águas Claras, que era a residência oficial do governador na época. Tinha uma residência oficial ali, do governador, e tinha um jogo lá dos jornalistas. Eu fui lá algumas vezes. Então, eu conheci Heraldo pessoalmente lá naquele futebol de Águas Claras. E ele gosta de armar, porque quem organizava a pelada era Putz, aquele cabelo lisinho, Fernando Lemos, que era do GDF. E o Henrique Chaves. O Henrique Chaves, estou esperando aqui, Henriquinho. A apelido dele é Riquinho. Eu conheci ele de infância. Ele já foi artilheiro do Campeonato Juvenil de Brasília. Henrique é outro chato também, quando joga bola. Putz, joga bem. Eu encontro com ele toda tarde lá na Record. Então eu vou reforçar o convite para ele vir aqui. E ele, Heraldo, gosta de armar, gosta de ganhar tom competitivo ao extremo. Isso. Aí chegou eu e meu irmão Horácio, 2 caras baixinhos, ninguém deu nada pela gente. Heraldo buzinou no ouvido dele, ele falou assim, deixa que eu conheço. Aí o Fernando Lemos escolheu um cara, o Henrique vai e me escolhe. Escolheu outro cara, eu fui escolher o meu irmão. Aí escolheu o Heraldo, aí ganhamos tudo. O Henrique ele também ele quer igual o Romário. Já viu o Romário jogar futebol? É isso. O Romário joga pra caramba. Não, ele chama um parceiro que joga demais pra você cair. Não, era uma disputa grande. Heraldo com o Henrique. Renato Riela jogava também. Renato bom, gente finíssima. Zé Natal. Aquele cara que faleceu, Celson era craque. Celson é craque. Agora vamos lá. Tem outra paixão, além de futebol, além de futebol, além de política, jornalismo. Aviação. Como é que veio? Aviação, assim, eu te falei, né, que eu sou de Caxias, e lá em Caxias é rota de aproximação dos aviões do Galeão, que na época que eu morava lá, o Galeão era o grande aeroporto do país, era a porta de entrada do país, né? Então, assim, chegava aviões de todos os tipos, de todas as companhias nacionais, que muita gente hoje não lembra, Varig, VASP, Transbrasil, Cruzeiro, e os aviões internacionais. Então eu ficava prestando atenção, porque eles passavam baixo, já com o trem de pouso baixado lá sobre minha casa, sobre o meu bairro. E, coincidentemente, eu tinha 2 tios que trabalhavam na Varig. Olha só. Então eu juntei útil ao agradável, juntou a paixão. Eles me levaram uma vez lá no Rio, tinha um hangar da Varig lá, o centro de manutenção no Galeão. Aí entrei já para conhecer, a primeira vez que eu entrei no avião foi no 747, que é o popular Jumbo, 747. que é o maior de todos. Entrei num 747 e num DC-10, que também era o segundo maior avião, um dos maiores aviões da época, intercontinental. Aí a paixão foi crescendo, eu fui estudando. Quando eu fiz colégio militar, a minha intenção era fazer academia da aeronáutica para virar piloto.
E aí as coisas aconteceram, acabei virando radialista e jornalista, mas então eu sempre estudei aviação. E aí o que acontece? A gente tem hoje na imprensa muitos colegas que não conhecem aviação, claro, porque é uma coisa muito técnica. E sabendo do meu conhecimento, o pessoal lá da Record, do R7, me convidou para lançar um blog sobre aviação. E assim, é mó barato, a gente escreve sobre aviação todo dia e publica lá no R7. Depois eu quero esse contato, que eu gosto. Quando eu era moleque, eu sonhava que eu voava. Super-homem, sei lá o que e tal. E quando eu comecei a andar de avião, meu pai não tinha condições. Meu pai era motorista, minha mãe era empregada doméstica. Então, a gente viajar de avião, esquece, muito, muito difícil. Então, uma vez que eu viajei pela TV Globo, disputar um campeonato, não sei se é pela profissão que a gente tiretar tudo, fiz amizade com a aeromoça, mas não foi igual o Romário, gente, foi só amizade. E aí fui lá dentro e conheci lá, cara, eu fiquei doido. Era uma época fantástica, maravilhosa. Eu também demorei um tempão para fazer minha primeira viagem. Eu fui viajar a primeira vez já com 17 anos, juntei dinheiro, que era muito caro, tinha as lojas físicas das companhias, eu fui na loja da Varig, na 305 Sul, comprei a passagem para um voo específico, porque era no DC-10, um avião grande que fazia Rio, Brasília, Manaus, Brasília, Rio. Era o voo 305 na época. E assim, dali começou e hoje em dia a gente escreve sobre aviação. Mas com sabedoria, né? Com sabedoria, exatamente. Fazer, com conhecimento de causa. O que eu estava falando da imprensa? Porque muitas vezes quando sai notícia sobre aviação na imprensa, às vezes por falta de conhecimento técnico, em alguns sites as pessoas gostam de esquentar a notícia, fazer aquele oba-oba, assustar as pessoas. Então no blog a gente procura explicar a aviação, procura tranquilizar as pessoas sobre a situação da aviação, porque às vezes você vê uma arremetida, o avião está para pousar, quando chega perto da pista ele tem que subir. E as pessoas entram em pânico com a arremetida, falam, gente, isso não é nada, isso é porque o vento empurrou o avião para o lugar errado, ou às vezes tem alguma coisa na pista, o cara tá subindo de novo, vai fazer o procedimento novamente. Ah, mas arremeteu, o avião vai cair. Eu falei, olha, se o avião fosse cair, ele não arremetia. Se o avião fosse cair, se tivesse com problema, ele não subia, ele pousava. Brevet? Não tem brevet. E ultraleve já pilotou? Então, não. Cara, o meu problema hoje que eu falo já nos últimos 6, 7 anos, é a falta de tempo. Eu estou viajando muito, eu estou como apresentador substituto lá no Jornal da Record, em São Paulo. Então, assim, quando você acha que vai ficar um tempo em Brasília, vai para São Paulo, vai para outro lugar. Então, assim, você precisa de uma constância para você se inscrever no aeroclube, para você fazer as horas aula, para você fazer os exames. Mas eu vou fazer ainda, vou tirar o brevet. Lula, jornalista, correspondente na África do Sul. Olha aí, ó, o brevet aí, olha aí. Aí, ó, tá vendo? Isso aí, ó, bacana. Isso aí é um 737, um simulador 737 da Copa Airlines. Isso aí foi lá no Panamá. Você sabe tudo o funcionamento dessa... Praticamente tudo. O básico eu sei, né? Aqui tem um manche, né? Porque é um Boeing, os Airbus não tem manche, tem um joystick ali. Aqui, onde está a minha mão direita aqui, você dá potência no motor. Aqui tem o rádio de comunicação, ali os painéisinhos que mostram o horizonte artificial. Aqui tem a manivela que baixa ou sobe o trem de pouso. Assim, o básico eu sei, mas preciso tirar os brevets, né? Tirar as licenças. Não passa feio não, né? Acho que não. E na África do Sul, cara, foi assim... Você foi correspondente lá? Fui correspondente de 2008 a 2010. O que houve? A Record queria abrir um escritório lá, imediatamente. Queria ser a primeira emissora privada a ter um escritório na África do Sul, então nós fomos em 2008. Fui morar em Joanesburgo e a gente foi cobrir os preparativos da Copa. Fiquei 2 anos lá cobrindo não só os assuntos factuais do país, mas como os preparativos da Copa especificamente. E dei sorte também porque, além de ser um país maravilhoso, eu amo demais a África do Sul, a gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho, eu dei sorte também porque juntamos um grupo de correspondentes bem bacana lá, tinha Renato Ribeiro da TV Globo, tinha o Henrique Caran da Band, tinha o Zanini da Folha de São Paulo. A gente criou um grupo bem bacana lá de jornalistas brasileiros e a gente fazia festas, almoçava junto, ia para eventos e tudo mais. Então, assim, diminuía bastante, consideravelmente, aquela saudade que você sente do Brasil. Mas morei lá durante 2 anos, foi muito bacana. Mas é bonito?
A África do Sul é maravilhosa. Eu quero conhecer. Eles recebem 3 vezes mais turistas do que nós recebemos aqui no Brasil. Você vai lá, você tem uma questão cultural, você tem museus maravilhosos, você tem esportes radicais. Eu mergulhei com tubarão, lá na África do Sul, com tubarão branco, para fazer uma matéria, dentro de uma gaiola, é claro, mas mesmo assim você entra com água no pescoço e o bichão vem ali, fica aqui a 3 palmos do seu rosto. Tem várias coisas bacanas, tem história cultural muito grande, eles são preparados para turismo. A principal atividade econômica da África do Sul, depois da mineração, que tem produção de ouro, diamante, é o turismo. Então, assim, a cidade do Cabo, Cape Town, é considerada a cidade mais visitada de todo o continente africano. Tem muitos safaris também. Entrevistou o Mandela? Então, o Mandela, o que aconteceu? Eu não entrevistei Mandela porque quando eu cheguei lá, ele já estava num estado de saúde meio debilitado. Mas o que houve? Em 2009, durante a eleição presidencial, a gente foi cobrir o Mandela votando. Ele votava numa escola pública, que era pertinho de onde eu morava, inclusive, no bairro de Houghton. Eu gravei uma passagem com o Mandela a 4 metros atrás de mim. Né? Ele votando, ele depositando o voto na urna. Uma confusão tremenda, vários jornalistas, vários curiosos, não sei o quê. Aí, o Luizinho aí, ó. Essa aqui é uma colega lá da Record também. Luizinho, cinegrafista lá, pessoa super maravilhosa. Tenho muito carinho pelo Luizinho. E então eu peguei o Mandela votando e gravei uma passagem. Né? Foi até curioso porque gravei a passagem feliz da vida, liguei para a emissora, falei, olha, tem uma passagem aqui com o Mandela no fundo, votando, não sei o quê, pessoal, maravilha, maravilha. Quando eu fui conferir a passagem na câmera, o microfone estava com problema no fio, não tinha áudio. E aí eu tive que dublar a passagem, depois graças a Deus deu tudo certo. Aí volta para o Brasil, algumas coberturas históricas, tem um vídeo aí, que é uma cobertura histórica, quero que você conte pra gente e eu quero te elogiar também. Vamos acompanhar. Postura. Qual é o vídeo? Uma das situações que eu presenciei com o Fará, nós estávamos de plantão ali na porta do Palácio da Alvorada e era o impeachment da presidente Dilma, né? Alguns manifestantes se encontravam lá e de repente eles se voltaram contra a nossa equipe e começaram a nos agredir de uma forma. O Fará viu e foi lá até esses manifestantes pedir, né, para que respeitasse o nosso trabalho e tudo. E esses manifestantes se voltaram contra o Fará e começaram a xingar e jogar objetos contra ele. E ali eu já comecei a filmar, né? Estava gravando essa situação. Então a situação ficou um pouco tensa e tudo. E em momento nenhum o Fará perdeu ali a postura. Ele continuou tranquilo, né? Mesmo sofrendo aquela pressão ali de agressão e tudo. Mas ele manteve a postura, ficou tranquilo. E quando as coisas se tranquilizaram mais, nós terminamos a gravação que nós estávamos fazendo, a matéria, e tudo foi tranquilo. Aí eu falei, pô, Fará, como você é profissional, um cara assim de autocontrole, tranquilo, né? Não baixou a guarda em momento nenhum, nós continuamos ali fazendo nosso trabalho. E ainda bem, graças a Deus, tudo terminou bem. O Fará é uma pessoa que ele vem marcado aqui na vida de vários jovens, né? Porque ele vem da rádio e nós conhecíamos ele aqui como o Lula da 105. E ele, tempos depois, eu tive o prazer de trabalhar com ele, né? E é uma pessoa que sempre soma com a gente e facilita o trabalho, né, do profissional. Valeu, Fará, um abraço. Tudo de bom para você. Você não perdeu a compostura, né? Claro. Tem pedra também, tem a parte da pedra. Tacaram pedra, pegou aqui perto do meu óculos. Cara, isso foi uma loucura, assim. Eu não sei como começou, do nada começaram a me agredir.
né? Foi num dia sensível, o dia do impeachment da ex-presidente Dilma. E por ser jornalista, me viram como inimigo. Então, algumas pessoas mais exaltadas, e se você reparar, são só mulheres me agredindo, né? Jogando terra, né? Jogando pedra, empurrando. Então, assim, o Luiz Castro, o Luizinho, falou que eu estava calmo. Não estava calmo, não. Não estava calmo. Não tem como. Então, não tem como você ficar calma. E aí depois chegou um rapaz ali e tal. Mas, assim, foi uma situação muito difícil, muito tensa mesmo. E eu sou uma pessoa calma. Mas quando a pessoa agride, a sua tendência é você reagir. Né? Mas como é que você vai reagir com mulheres, com senhoras? Claro. Por pior que seja a agressão, você vai estar errado. Então eu procurava assim, a pedra, agora apareceu a pedra ali que está cara. Então eu procurava me afastar, procurava tomar distância, até que os ânimos se acalmaram um pouco. E o curioso que eu achei interessante é que algumas dessas militantes, eu não sei se foram não foi especificamente a que me agrediu, mas encontrei algumas quando eu fui cobrir a diplomação do presidente Lula no TSE, vieram me pedir desculpa. Que bacana. Então, assim, é bacana, menos mal, vamos dizer assim. E sabe, só ver a história. Você tinha um programa no governo Lula, Café com o Presidente, Café com Lula, alguma coisa assim. Então, eu apresentava o programa de rádio do presidente da República na época, isso, né? cara. Então, assim, e é o que eu estou te falando, não sei por que as pessoas me viram como inimigo, como adversário. Então, assim, é muito interessante porque as pessoas gostam de acompanhar a informação. No rádio, na televisão, gostam de saber das notícias. E quem leva a notícia para as pessoas somos nós, jornalistas. Claro. Né? Seja qual for o governo, a gente retrata apenas o que aconteceu, o fato. Então nós não somos inimigos de governo nenhum, nós não somos, sabe, a nossa tarefa ali é levar a informação. E fomos vistos como inimigos. Não, você sabe, isso é impressionante em todas as áreas. Eu não apareço no vídeo. Eu fico por trás dos bastidores. Um colega nosso me chamou, não vou falar o nome dele, me chamou para bater uma bola. E eu não sabia que os caras, todo mundo era do PT. Quando eu chego lá para jogar bola, os caras já falam assim, esse aí que trabalha na imprensa golpista? Eu falei, cara, eu vim jogar uma bola com meus amigos. Aí joguei, aí fui tomar um banho, quando estou tomando banho, tá os caras, nossa, aquele cara é da imprensa golpista, mas ele é gente boa pra caramba. Quando ele me viram assim, eu falei, não, cara, tranquilo, para mim isso... impressionante. Eu passei por uma situação constrangedora quando a seleção brasileira foi disputar a Copa das Confederações lá na África do Sul. Então, no dia que a seleção chegou em Joanesburgo, eu fui ao hotel, fui trabalhar, fui com o meu cinegrafista, e aí fui conversar com o assessor de imprensa da CBF na época, que não vale a pena nem citar o nome. E eu já o conhecia de um jogo da seleção no Haiti. E aí... Foi a época que a emissora onde eu trabalho estava batendo na CBF, porque tinha as questões do Ricardo Teixeira, aqueles escândalos, aquelas denúncias e tal, tanto é que foi condenado depois. E aí ele chega para mim na frente, todo mundo fala assim, oi Luiz, tudo bem? Pô, você é gente boa, mas a tua emissora, hein, cara? Então assim, cara, o que tem a ver? Né? Claro, eu sou ali o jornalista, eu estou levando informação. E aí eu cheguei para ele e falei, pô, cara, você também é muito gente boa, mas a CBF, hein? Então assim, sabe, não dá, cara, não dá. Luiz, que infelizmente o mundo está assim com essa agressividade, esse ódio, tá? Vou passar um vídeo aqui, nós vamos comentar sobre ele, o momento que está passando, que é um momento muito desagradável, né? Vamos ver. Áudio. Conheci ele como Lula porque era amigo do Fabinho e foi apresentado a ele como Lula, né? Meu nome é André, eu trabalho com arquivo e eu queria deixar um depoimento que uma vez em 2004, 2005, mais ou menos, o Lula foi fazer uma palestra profissional lá no ICESP, que era uma faculdade aqui do DF, lá no Guará, e rapaz, ele teve grande influência com a palestra, teve um grande impacto com a palestra, principalmente nos estudantes negros, que viram, se espelharam nele, né, como um profissional, ficaram sabendo das diversidades do trabalho, do grande trabalho, porque ele era um profissional da Rádio Brás, da Rádio 105 FM, e eu queria que o Lula falasse um pouquinho sobre o assunto, porque a gente está em pauta aí com o combate ao racismo do Vinícius Júnior, né? Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre a causa.
Tá bom? Um grande abraço pro Olavo, pro Lula e um bom programa para todo mundo aí. Abraço. Grande André. Bom, primeiro, duas coisas, né, Olavo? Nota 10 pro André, que é um amigão, gente boa, boníssima, boníssima. adoro, nota 10 pra ele, nota 0 pra camisa que ele tá usando. Brincadeira, que eu sou flamenguista e o cara ali com a camisa do Vasco. Cara, um assunto muito interessante essa questão do racismo. Quando eu comecei a apresentar o telejornal aqui na TV aberta, lá na Record, às vezes eu saía para fazer reportagem na rua também. Uma vez eu estava gravando na rua e veio uma senhora. Eu estou lá gravando e percebo que ela está à distância olhando, observando e tal. E quando eu terminei de gravar, ela veio falar comigo. Ela falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O meu filho é negro, sempre sonhou em ser jornalista, sempre sonhou em ser apresentador, mas ele achava que por ele ser negro, ele não tinha condições de apresentar um programa de TV. E quando ele viu você na televisão apresentando o telejornal, ele passou a acreditar que isso é possível. Que legal. Então, assim, é o que o André disse, nós somos exemplos. Né? Sim. Nós somos exemplos. Então, assim, quando eu via Heraldo Pereira na televisão, quando eu via minha amiga Zileide Silva na televisão e tantos outros, Glória Maria, o João Santos, que foi o primeiro negro a apresentar o Jornal da Record, eu falava, nossa, que maravilha, as coisas estão mudando. É possível nós chegarmos lá, porque nós tínhamos essa sensação de que não era possível, porque a nossa TV era europeia, era sueca, era dinamarquesa. Verdade. Né? Então, assim, e essa questão do racismo, cara, é uma involução, muito grande da sociedade. A palavra certa é essa. Como é aquilo que você falou, você vai jogar bola no momento da sua folga, como é que a pessoa vai te classificar pelo lugar onde você trabalha? Não, tem que conhecer você, quem é você, né? Tem que conhecer o seu profissionalismo. Então, isso que aconteceu com o Vini foi constrangedor demais. E eu lembro que eu estava em casa no domingo, assim que eu vi sair a informação nas redes sociais, eu repliquei no meu stories, porque eu achei assim um absurdo. O técnico do Vini deu uma entrevista muito boa. Muito boa. Ele deu sabe, a repórter chegou na coletiva lá depois do jogo, queria falar do jogo, ele falou assim, você tem certeza que você quer falar de futebol? Né? Então, assim, o assunto aqui hoje não é futebol, é o racismo, esse ato deplorável. Então, assim, a gente só condena e lamenta, e a gente espera que a sociedade, parte da sociedade, que felizmente é uma parte minoritária, evolua. É ruim você chegar e falar assim, você é o primeiro negro a fazer. Cara, você é uma pessoa que está fazendo trabalho, cara. Isso. Isso. Você, antes de mais nada, é um profissional. Né? E assim, às vezes a pessoa fala, tá ali porque é negro, agora é o momento, não sei o quê. Não, tá ali porque é um profissional, porque dá conta de fazer. Se não desse conta, se fosse negro, branco, vermelho, amarelo, verde, não faria. E apesar da surpresa, as pessoas estão mandando mensagem. O Luiz Moura, que é um amigo meu, toca rock bom demais. Opa! Da Substância, mandando um abraço pra gente. Abraço, o Guilherme dos Anjos, excelente. O André Maia, forte abraço. Troca essa camisa, André. Ninguém é perfeito. Ele tocou. Mas é isso, cara. A gente vive numa sociedade tão odiosa. Pra que botar um adjetivo? Pra que botar um rótulo? Você é bom e você é bom em ponto final. É isso. O Luiz Fara foi o primeiro negro a apresentar a Voz do Brasil. Não, ele foi um repórter profissional capacitado, bom pra caramba, e tá lá. Só não era bom goleiro, quero ver isso depois. Não sei, eu quero ver isso depois. Você falou da Voz do Brasil, foi um momento assim, muito especial também na minha carreira, apresentar a Voz do Brasil. Eu lembro que um camarada que era diretor da rádio que eu trabalhei, virou pra mim, me ligou e falou assim, cara, você tá apresentando a Voz do Brasil? Tomei um susto muito grande. Tomou susto por quê, né? Assim, eu era um profissional, trabalhei com ele conhecia o meu trabalho, enfim. Então, e a família, Lula? Seu pai, sua mãe? Cara, meu pai, como eu disse aqui, é militar, tá aposentado. Minha mãe é, assim, uma guerreira maravilhosa, defensora dos filhos, da família. Minha esposa, assim, super parceira, está sempre do meu lado, me ajudando em tudo quanto é coisa. Meus filhos maravilhosos também. Tenho 3 filhos homens, né? Qual um já é jornalista, Luiz Henrique. Legal. Tem 25 anos. Aqui em Brasília, não? Aqui em Brasília. Aqui em Brasília. Qual? Ele começou fazendo estágio no Conselho de Contabilidade. Depois foi para a Band. Chegou a fazer vídeo na Band. Fez produção também. E nos últimos meses ele está na assessoria da ANEEL.
Agência Nacional de Energia Elétrica. Tu novinho assim já era sua esposa aí, ó. A minha Faz esposa, vazar. Ana Cláudia, exatamente. Ana Cláudia era minha vizinha e colega de infância. Conta essa história aí. Eu essa é era legal. apaixonado por ela, eu tinha 13 anos, 14 anos, 12 Lá anos. no Rio? Lá no Rio. Mas ela não sabia, ninguém sabia. E aí, 27 anos depois, ela me achou numa rede social, perguntou se eu lembrava dela. Eu falei assim, minha paixão de adolescência, claro que eu lembro. E aí a gente começou a conversar e nos casamos, para minha felicidade, para minha honra. É a história do ninja é verdade mesmo, meu amigo. Ele tá me cutucando, meu. Ele tá me cutucando. Mas, olha, ó, esse é qual? Esse é o meu filho do meio, o Leonardo. Isso aí Leonardo? a gente fazendo caiaque no lago. No lago? Que legal. Eu também, eu tenho... Pô, tô novinho, já tenho 3 filhos, bicho. Novinho nada. Pô, Passei dos 50. cara, assim, quando você chegou aqui, o nosso sonoplasta, Marcelo Cabeça, falou assim, caramba, o Luiz fica velho, não. Pô, tá com 50 e... O Marcelo tem que botar um óculos ali que ele não tá chegando muito bem. Tá com 50 quantos? Tô com 53. Eu tenho uns 60, cara. Aí, ó. Nem Que parece você- também. Pô, Nem parece. 2 filhas, Fernanda e Marina, olha lá. A minha Olha sua mãe qual aí, o nome Dona dela? Jeane. Dona Jeane, guerreira da família lá em casa. Nossa protetora. Eles moram onde? Na Asa Norte. No norte? Mora na Asa Qual a Norte. idade dela? Minha mãe tá com 72. 72. A minha mãe tem 83. Conto pra todo mundo aqui. Se eu chego na casa dela, se é uma caixinha de cerveja, não dá nem bom dia. Olha só. 83 anos. Né? O Heraldo começa a rir. Tá bem de Heraldo saúde. fala assim, então, ei, vai visitar a mamãe, que ela chama de mamãe, né? Aham. Eu vou visitar a mamãe. Levar a caixinha? Não, às vezes ele liga pra ela. Mas, Vene, o Ângelo também, conhece o Ângelo Lima? Claro, Ângelo. Ângelo é outra figuraça. Quando vai lá, o Ângelo lá na casa da minha mãe, ele falou assim, não posso ir não, mas deixa lá. Então ele já liga, Dona Irene, esse desavergonhado, que eu não bebo mais, né? Aham. Levou sua cerveja? Não, espera aí. Olha lá, vai lá comprar cerveja para sua mãe. Olha lá, Délis. A nossa amiga Délis Ortiz, companheira lá de cobertura do Planalto. Délis eu conheço também há muito tempo, super profissional, super amiga. Tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dela. Você falou de cerveja aí, você sabe que eu não bebo, né? Nunca gostei de cerveja. Então bebe o quê? Então, depois que eu morei na África do Sul, eu comecei a tomar um pouquinho de vinho, porque as vinícolas lá são muito famosas, muito conceituadas no mundo inteiro. O vinho sul-africano é bastante conceituado. Bom saber. Então, assim, hoje em dia eu tomo no máximo 2 taças de vinho, bem de vez em quando também, mas é a única coisa que eu bebo. Eu nunca, já experimentei e nunca gostei de cerveja. Essa foto que eu queria. Nós temos história com esse cara. Então, esse cara aí, ele nada mais, nada menos, ele me contratou lá na Rádio Brás, hoje EBC, né? E assim, me contratou apenas por ver o meu trabalho, por acompanhar. Ele não chegou nem a conversar comigo direito. O Fábio, que é o filho dele, me apresentou, falou assim, ó, tá aqui o apresentador que o senhor estava procurando e tal. E, poxa, foi meu padrinho de jornalismo, praticamente, porque foi meu primeiro emprego de telejornalismo, foi na EBC, na Rádio Brás. Até então, eu fazia um programa de entretenimento na TV, conforme eu te disse. E no jornalismo, mesmo eu comecei com o Wilson Ibiapina, que lamentavelmente nos deixou recentemente. E o Biapina, para mim, tanta história de jornalistas novos que conviveram com ele, eu comparo ele ao Tele Santana. Ele descobre talentos. Descobre, Impressionante. é impressionante. Eu me atrevo a escrever, né? Publiquei um livro aí, Qual o nome do livro? Meu Cordial. Ah, Meu Cordial. maravilha. Vou te mostrar um para você, tchau. E aí, eu mandei uma crônica, meus amigos eu mando no WhatsApp e tal. Aí mandei para ele. O Ibiapina chega, sem conhecimento de nada, manda para uma editora, a editora vem falar comigo e já fechamos. Quando o Ibiapina ficou desligado, eu falei, ele não falou nada. Então ele tinha esse faro. Esse faro, esse né? negócio de querer ajudar as pessoas. É impressionante. Ele cara. lançou muitos nomes do jornalismo na TV, esquece, muitos. Na Globo esquece. Na época, no dia que ele morreu, o Celso Freitas, Celso que Freitas. é o apresentador do Jornal Sim. da Record hoje, trabalhou na Globo durante muito tempo, me mandou uma mensagem se solidarizando pela perda e falou: nossa, Ibiapina e Edilma foram grandes amigos meus quando eu trabalhei em Brasília, grandes pessoas, e lamentavelmente a distância e o tempo acabam me separando a gente das pessoas que a gente gosta. O Celso Freitas, para você ter noção. Sabe como ele apresentava o jornal aqui em Brasília? Ah. De peruca, o Celso Freitas. Ele era reco. Ah, é? Ele era soldado. Ele era soldado, ele é era verdade. soldado, apresentava com peruca. É verdade. E tempos após, uma vez, 2003, fomos assistir um jogo lá no Rio, o Fabinho e eu.
E chegamos nós na redação do Fantástico, o Fabinho se apresentou, ele nem ligando a pina dele, aquela vozona dele, né? E aí, Ceará, como é que você tá? Nós começamos a rir. Aí o cara ofereceu o carro com a gente. Não, pega meu carro. Eu falei, não, precisa não, cara. O Impressionante. Celso tem um coração maravilhoso. Quando eu conheci o Celso, quando eu entrei na Record, fui no estúdio uma vez, antes de ir para a África do Sul, me apresentei, conheci. E passaram-se alguns anos, um amigo meu abriu uma produtora de áudio. E falou assim, cara, eu tava precisando de uma voz muito conhecida para lançar meu trabalho. E tô querendo chegar até o Celso, mas eu sei que eu não tenho recurso para pagar, orçamento para pagar o Celso. Aí eu liguei pro Celso, contei a história, falei, Celso, pô, dá um desconto, não sei o que e tal. Aí ele só falou assim, manda o texto para mim, Fara. Aí eu mandei o texto, ele gravou o negócio lá. Falei, Celso, quanto é que é? Ele falou assim, não é nada. Porque ele entendeu que o cara estava começando um projeto, começando um trabalho. Ele fez uma gentileza muito grande para mim, que era um colega de trabalho dele. E fica até sem graça depois, mas assim, pra você ver o tamanho do coração do Celso Freitas. Essa pessoa antiga tem esse coração. É isso. Rapaz, agora, fala em coração, segura o teu. Que esse agora, moleque, vai mexer Vamos ver. contigo. Meu amigo Olavo, parabéns pelo seu projeto maravilhoso, que é esse podcast, sempre com convidados incríveis. E hoje você está aí ao seu lado com um dos caras mais incríveis que eu já conheci, que eu tenho a honra de ser amigo e poder estar aqui falando dele hoje, que é o Luiz Fara Monteiro, né? O Lula. O Lula hoje todo mundo conhece, é um dos maiores jornalistas do Brasil, um dos maiores comunicadores do Brasil, mas eu tive a honra de conhecer ele ainda quando eu era muito jovem, com 17 anos de idade. A gente fez faculdade juntos. E na época ele já era muito famoso, muito conhecido. Ele era apresentador de rádio, um programa badalado em Brasília, e apresentava um programa, o Clipe 105, na televisão. Então ele era famoso, já andava com celebridades, pessoas famosas, era amigo de Ivete Sangalo. E ainda assim ele sempre foi um cara que soube manter o pé no chão. Sempre foi um cara muito humano, muito amigo, um exemplo de vida como pai. É uma pessoa extraordinária e um exemplo para tudo, profissional, família, e é um cara que me ensinou muito ao longo da jornada, me ensinou pela pessoa que ele é, pela forma com que ele age. E aí foram muitas histórias, nós vivemos longas histórias, fizemos minhas primeiras entrevistas eu fiz ao lado dele. Minhas primeiras apresentações em vídeo, ele estava lá do meu lado me ensinando locução, me ensinando como falar. E tudo isso com muito bom humor. Ele é um cara muito engraçado, ele é um cara muito bem-humorado, que está sempre rindo. Então é uma relação muito prazerosa, porque assim, tudo para ele é brincadeira, tudo para ele é motivo de piada. Ele é muito inteligente, um cara muito sagaz, que tem um texto maravilhoso, escreve muito bem. Então o sucesso dele não é gratuito. E mesmo ao longo desse caminho, ele crescendo vertiginosamente e entrevistando pessoas de Hollywood, pessoas do mundo inteiro, celebridades do mundo inteiro, com amizade com as pessoas mais conhecidas de todas as esferas do meio político e tudo mais, ele nunca deixou de ser aquele cara super humano, super amigo e amigo para todas as horas. Inclusive eu perdi meu pai recentemente e ele foi uma das primeiras pessoas a telefonar, falou, me disse, acabei de chegar de São Paulo e me fala onde é que você está, que eu quero ir agora te dar um abraço e conte comigo para o que você precisar. Então o Lula é muito mais do que um amigo, ele é um irmão mais velho em quem eu me espelho, um irmão que eu admiro muito e que espero um dia chegar aos pés do talento dele e da grandiosidade que é ele como profissional e principalmente como ser humano. Um abraço, meus amigos, e sucesso no projeto aí. E o coração? Cara. Agora fala. Toma uma aguinha aí, Luiz. Toma uma aguinha aí que mexeu até comigo, cara. Mexeu comigo aqui. Eu guardei e foi proposital guardar. Esse moleque é incrível. Sabe o irmão que você não tem, que a vida te dá? É o Fábio. É a Biapina. Quando a gente fez faculdade juntos, começamos juntos na faculdade de jornalismo. Cara maravilhoso. Tudo isso que ele falou de mim, ele é 2 vezes mais. É verdade. Inteligente, sagaz, texto maravilhoso, grande profissional, brincalhão, tem humor assim, um humor fino, espetacular.
O Fábio, toda vez que ele me manda mensagem, eu tô dando gargalhada, porque ele sempre solta uma piadinha, lembra uma coisa engraçada do passado. Então, assim, é meu irmão. Apareceu a Edilma ali, a mãe dele. Edilma, Então, assim, cara, o Fabinho é meu irmão. É meu irmão. Não é irmão de sangue, mas é considerado o meu irmão, porque, assim, passou por muita coisa junto comigo, me ajudou bastante, me fez crescer profissionalmente, né? A gente fazia faculdade, a gente ia de madrugada fazer os trabalhos da faculdade, porque ele trabalha na Globo, eu trabalho na Record, e na época a gente já trabalhava também e não tinha tempo de fazer trabalho de faculdade durante o dia, então a gente fazia de madrugada. Apareceu o Diogo ali, outro camarada nosso também. Então a gente fazia trabalho de faculdade de madrugada. Muitas vezes, a gente fazia trabalho em vídeo para a faculdade. Muitas vezes a gente terminava de editar o vídeo, já ia direto para a faculdade, porque estava na hora da aula. Conta a história legal de vocês aí, uma história. Ah, Uma resenha boa. Tem Resenha muitas, cara, tem muitas. Fabinho, assim, Teve uma vez que a gente faz muita zoação, né? Tava saindo da casa dele, no carro dele, e tinha uns pedreiros fazendo uma obra na casa em frente, né? E aí os caras me viram, pô, Lula, conheço você, sou teu fã, não sei o quê. Aí o Fabinho vira e fala assim, mas ele tá comentando aqui que esse serviço tá muito ruim, você tem que melhorar esse reboco aí, não sei o quê. Eu falei, Fabinho, não fala isso não, cara. Estilo o pai dele. Estilo o pai dele, exatamente. Teve uma vez que a gente passou um Réveillon juntos na casa do Jorge Bassi Moreno, lembra do Jorge? Sim, sim. Grande jornalista do Jornal Globo, que nos deixou. Passamos o Réveillon lá, ficamos até madrugada e furtaram o toca-fita. Naquela época tinha toca-fita no carro. Do carro dele. E aí, pô, a gente lamentou e tal, ele foi, me deixou em casa e deu uns 10 minutos que eu cheguei em casa, ele me ligou, não viu o telefone tocando. Aí ele deixou a mensagem, falou assim, tá vendo, né? Na época que meu carro tinha toca-fita, você atendia a minha ligação. Agora que eu não tenho mais, você não me atende. Assim, é uma situação triste, lamentável, ele faz piada daquilo. O Fábio é um grande irmão, tem assim no coração, eu amo o Fabinho, amo toda a família Ibiapina e, poxa, essas palavras dele aí me tocaram de fato. Tem uma história legal com ele, quando eu falei, fomos assistir o futebol final Fluminense e Vasco. Aí estamos lá conseguindo credencial de campo. Falei, Fabinho, não vai me aprontar aqui, Fabinho não vai aprontar aqui. Aí daqui a pouco eu fui pegar o lanche naquela rampa, daqui a pouco tá o Fabinho correndo e 2 segurança do Eurico Miranda correndo atrás dele. Por quê? O Fabinho pega a câmera dele, não leva isso. E pegou um exclusivo, close, Eurico com um charutão aqui assim, e jogou uma baforada. Cara, aí quando ele viu, mandou os caras daí correr atrás do Fabinho, Olavo. Falei, irmão, peraí, consegui resolver. Falei, Fabinho, Olavo, eu fiz aqui, ele comeu quase chorar, Olavo. Você tava olhando assim, Maracanã, primeiro vez, Fabinho, tu me estragou, caramba. Aí só que o cara da Suderge levou a gente para ficar na tribuna de honra, ficando do lado do filho do Nelson Rodrigues. Oh, que maravilha. Aí bateu mó papo, não sei o quê, falando do pai dele, falando não sei o quê, da Fabinho. E aquele lá na entrevista, que ele fica assim, ele fica observando, para depois falar dele. Ei, guerreiro, você conseguiu botar o Nelson Rodrigues abaixo? Nunca, Fabinho, você tá maluco, rapaz? Como vai? Fábio é uma figura incrível, maravilhosa. Eu sou suspeito para falar do Fabinho. Não tem como, gente né, boa, cara? profissional assim, Não, excepcional, respeitado, né? Muito respeitado lá na Globo e outras emissoras também. Fabinho é incrível, uma pessoa assim, coração enorme. Ele disse que eu estava em Brasília quando eu estava vindo de Londres, eu fui cobrir a coroação isso que em eu ia falar. Londres. Quando o avião está perto de pousar em Guarulhos, eu recebo uma mensagem da morte do pai dele. E aí, assim, me deu uma tristeza muito grande. Eu mandei uma mensagem para ele na hora. Falei, Fabinho, estou pousando agora em Guarulhos, mas daqui a pouco eu estou em Brasília, eu quero te dar um abraço. Se tiver precisando de alguma coisa, você me fala. E fui lá me despedir do Ibiapina. E você falou para certo. Eu não achei aqui no velório, eu achei uma despedida, o amigo nosso tá viajando, não sei se teve a sensação. Foi exatamente isso. O cara tá viajando, os amigos estão reunindo. Então, você falou do Horácio, né? Seu irmão, que a gente perdeu também, assim, uma pessoa muito divertida, muito respeitada no meio, com muitos amigos. E você contava que no velório dele foi semelhante. Do Ibiapina, a mesma coisa. Um cara assim, um cara de um tamanho tão enorme no jornalismo, de um nome tão grande, tão adorado, tão amado.
que assim, você vai para se despedir, você não vai para chorar. Isso. Porque, poxa, o cara fez tudo que podia fazer aqui nesse plano, né? Fez uma obra, deixou uma obra espetacular, grande jornalista, pioneiro, revelou tantos talentos no jornalismo. Então, assim, você vai lá para exaltar o cara, fala assim, você lamenta, lógico, você lamenta a despedida, a morte, mas você fala, meu irmão, você teve uma vida fantástica, maravilhosa, abençoada. Grande Biapos. Tem um negócio aqui, nós falamos cobertura e tal. Uma foto que eu vi ali, se entrevistando o David Beckham. Ah, sim. Agora, saber o seguinte, o Ronaldo fala que entrevistou ele falou, o cara é cheiroso mesmo. Ele é cheiroso mesmo, Lula? É cheiroso, é cheiroso. Beckham é cheiroso. Olha só, que interessante, Olavo, essa entrevista com Beckham, aí são os colegas lá do Jornal da Record, Cristina Lemos e Celso Freitas. Eu trabalhei na Record. Trabalhou, né? Pois é. O Beckham foi na Cidade do Cabo, na África do Sul, quando teve o sorteio das chaves da Copa do Mundo. Foi em dezembro de 2009. E nós não éramos credenciados na época e ficamos ali do lado de fora do centro de convenções da Cidade do Cabo, eu e o cinegrafista. Quando eu olho, quem vem andando na minha direção? David Beckham com o empresário dele. E assim, no exterior tem muita essa formalidade. Para você fazer uma entrevista, você tem que marcar, você liga para o assessor de imprensa, manda e-mail, liga, combina e tal. E eu não pensei duas vezes, estiquei o microfone, botamos a câmera para gravar e ele gentilmente veio, conversou, falou bastante da expectativa da Copa na África, falou do momento que ele estava vivendo no futebol. E só eu consegui fazer essa entrevista com ele, lá na Cidade do Cabo, essa exclusiva. Então, assim, foi um momento muito marcante, muito especial na minha carreira como jornalista. Cara, como é que diz? O pessoal fala muitas coisas que coincidência, tá? Mas, cara, coincidência não segue incompetente, segue sorte. Quando o cara é competente, ela vai atrás. É um negócio absurdo. Eu não acredito em coincidência. Também não acredito em coincidência. Entendeu? Pô, peraí. Na nossa área, principalmente, o cara tá no lugar certo, na hora certa. Isso não é coincidência. Isso é um futebol, é posicionamento. Se você o pessoal acha que jornalista trabalha só com microfone, não. Trabalha com a visão periférica de aviador, que tá olhando aqui, opa, ali vai rolar alguma coisa. Claro, com certeza. Às vezes você está no Congresso Nacional, você está na Câmara, você está entrevistando um parlamentar e você não está olhando para ele, você está olhando ao redor, porque as coisas acontecem, várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Você está no campo de futebol, você está num evento importante e você tem que ficar ligado o tempo todo ali, com muitas personalidades, com muita gente importante, influente, fonte, então você tem que ficar ligado sempre. E o Beckham foi isso, eu estava no lugar certo, na hora certa. Foi a mesma coisa a chegada da seleção brasileira em 2002, que eu considero assim um ponto também muito especial da minha carreira. Eu estava começando lá na Rádio Brás, não fui escalado para cobrir a chegada da seleção, eu tive que implorar, e Biapina que conseguiu uma equipe para mim na última hora. E o Fabinho falou que eu sou amigo da Ivete Sangalo, por causa do meu programa de videoclipe. Eu fiz uma amizade muito boa com a Ivete. Eu falei, gente, a Ivete vai estar lá com o trio dela, deixa eu pelo menos botar uma câmera, subir e ficar lá no trio, cobrindo a chegada da seleção. Cheguei lá, também não tinha combinado nada com a Ivete. Cheguei lá, ela já estava cantando, os jogadores no carro de bombeiros, a imprensa no outro caminhão do bombeiro. Eu só sinalizei para a Ivete, assim, quero subir. Ela olhou pro segurança, fez assim, tipo, manda ele subir. Caramba. Subimos. Olavo, não deu 2 minutos. Eu subi, o Edilson, jogador, traz todos os jogadores para o trio elétrico da Ivete Sangalo. Ou seja, o único jornalista que estava ali foi eu. Então você... Fiz entrevista exclusiva com todo mundo, com o Kaká, com o Rivaldo, com todos eles, menos com o Ronaldinho Fenômeno. E vou te contar essa história. Então, assim, a questão de você estar no lugar certo, na hora certa. O Ronaldo Fenômeno, quando viu o microfone, não sei... Eu tive essa impressão. Ele não quis dar entrevista. Falei, Ronaldinho, dá uma palavrinha aqui pra gente. Isso em cima do trio da Ivete. Ele olhou e falou assim, não, cara, não tô afim de falar hoje não. Falei, pô, o cara chegou no Brasil, o cara é campeão, não quer falar? Aí olha para um lado, o que você falou da visão periférica. Olha para um lado, olha para o outro, a dona Sônia, a mãe dele, encostada lá no trio elétrico também. Falei, pô, a dona Sônia é do Rio, da mesma região que eu sou do Rio. Parei ali do lado, dona Sônia, como é que vai? Sou jornalista, não sei o quê. A senhora é do Rio, né? Pô, lá da região tal, eu também sou de lá. Embalamos um papo. Aí eu chego e falo, dona Sônia, será que o Ronaldo não grava uma palavrinha pra mim, não? Claro, na hora! Ronaldo, vem cá, grava aqui com meu amigo aqui. Meu amigo, já virou amigo, que legal. E eu consegui entrevista também com o Ronaldo Fenômeno. Olha só. Foi nesse dia aí que o Vampeta deu bote na Ivete Foi nesse Sangalo? dia. O Vampeta assim, deu, não. Não. Reza a lenda
que a Vampeta, a Ivete está cantando, aquela carro velho, né? Carro velho. E foi ela, gente, vou parar que a Vampeta tá aqui me cantando. Você pegou essa parte ou não? Não, essa parte eu não lembro. Mas assim, teve a cambalhota do Vampeta na rampa do Planalto. Essa é espetacular. Mas por quê? Isso ali eu vi na hora. Ele pegava uma latinha de refrigerante, abaixava ali na caixa de isopor, jogava o refrigerante fora e botava cerveja na lata de refrigerante. E ele foi bebendo até o Planalto. Então chegou lá, já estava muito animado e começou a dar cambalhota na rampa. O Fernando Henrique Cardoso assustado por conta disso. Segundo ele, de lá dentro já vinha bebendo lá do... não tenha dúvida. Ó, o André, o André falando assim, o programa está sensacional, de verdade, é espetacular. Valeu, André. Luizão, Lula, cara, infelizmente está acabando, hoje bicho, para. Hoje infelizmente está acabando, cara. Que pena. Putz, que pena mesmo. Foi, cara, que maneiro pegar dois caras que gostam de falar sobre vários assuntos. Rendeu um entrosamento Bebeto e Romário. Isso, você é muito fera. Eu te conhecia como profissional, tive pouco trabalho assim na rua contigo, pouco contato. Agora, sabe o seguinte, bicho? Vou pegar esse cargo de Fabinho de irmão. Tu chegou aqui falando do meu irmão, cara. Falou do meu irmão, abriu meu coração. Horácio era admirado demais. O Horácio era sinônimo de alegria. Agora o cara quer fazer, eu fiz ele chorar, ele quer me fazer chorar. É brincadeira, cara. Luiz, muito obrigado. Cara. Eu que agradeço, parabéns pelo projeto, pelo meu cordial. Obrigado a você que acompanhou a gente, você que vai assistir essa entrevista depois, você em Brasília, você no mundo inteiro. Muito obrigado, foi um prazer. Valeu, Luiz. Um abraço, cara. Obrigado. Obrigado a vocês aí. Até a próxima.